Boa noite mais uma vez para todos. Vamos para mais uma tarefa de cálculo 3, certo? Acredito que o áudio esteja bem melhor dessa vez, mas primeiro roda a vinheta. Então sejam todos bem-vindos ao canal Matematicando. Espero sanar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa vocês podem mandar aí mensagem ou no meu WhatsApp ou então aqui nos comentários, tá bom? Do YouTube, que eu respondo assim que possível. É, Vamos lá, a primeira questão diz assim, ó, calcule os limites, caso exista, né, das funções vetoriais. Eu achei interessante essa questão porque ela vem aqui relembrar os conceitos lá de L'Hopital, né? Por que que eu achei interessante? Porque L'Hopital, se eu não estou enganado, eu cheguei a estudar no finalzinho de cálculo 1, que é aquela parte de limite, né, que a gente vê com mais detalhes. Mas vamos lá. Na primeira aqui, letra A, o que que a gente vai considerar? Ó? Eu vou calcular os limites separados de cada um, tá? Então vai ficar limite, quando t tende a zero, né, de 1 dividido para t mais 1. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir t por zero, tá bom? Então vai ficar 1 dividido por zero mais 1, que no caso é 1 sobre 1. Isso daqui é 1, tá? Agora para a segunda é o limite quando t tende a zero de e elevado a t menos 1 dividido por t. Aí eu vou efetuar a mesma substituição aqui, tá bom? Vai ficar e elevado a zero menos 1 dividido por zero. Todo número elevado a zero é 1. Então vai ficar 1 menos 1 dividido por zero, zero dividido por zero. Aí isso daqui, ó, a gente chama de indeterminação. Indeterminação. É onde começa a aplicação, né, da regra de L'Hopital. Aí o que é que a gente faz nessa regra de L'Hopital? A gente vai pegar aqui o e elevado a t menos 1 sobre t e vai derivar, certo? Aí deriva em cima e deriva embaixo. Né? No caso aqui é um pouquinho diferente, né? Nem pode ter escrito esses parênteses tudo aqui não, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Só um instantinho, só regular aqui para vocês. Deriva aqui, deriva aqui. A gente está derivando em função de t, né? Então, a derivada de cima vai ser o próprio e elevado a t. E a derivada de baixo é 1. E elevado a t sobre 1 é elevado a t. E esse valor aqui a gente joga dentro do limite. Portanto, a gente tem o limite de e elevado a t quando t tende a zero. E aí substitui, que vai ficar e elevado a zero, todo número elevado a zero é 1, certo? E a outra, que é 4t, né? Então vai ficar o limite de 4t quando t tende a zero, tá? É por isso que a questão fala caso exista, né? Caso exista as funções vetoriais, viu? Aí pode aplicar L'Hopital para poder resolver, porque vai dar uma indeterminação e aí resolve dessa forma. Agora aqui vai ficar, perdão aqui, deixa eu apagar. 4 vezes zero é zero. Então, para essa resposta aqui, da primeira, né?
A gente tem, então, na função vetorial, é 1 e 0. Tudo bem? Isso aqui, então, responde a letra A, tá? Tira o print, não, então dá uma pausa no vídeo. Vamos passar, então, para letra B. Vou pegar mais espaço aqui. Na letra B, vamos fazer o mesmo processo, tá? Temos aqui o limite de quando t tende a zero, aí dá tangente de 3t sobre t. É. Bom, quando a gente substitui isso aqui, ó, a gente já percebe, né, que vai dar indeterminação também, né? Por quê? Porque eu vou calcular a tangente de alguma coisa dividido por zero. Então, a gente vai utilizar outro artifício, tá? Porque tangente de zero, se eu não estou enganado, ou é zero ou é uma coisa assim. É vocês verificar aí, por favor, tá bom? Verificar aí tangente de zero, tá? Então, o que é que a gente vai utilizar? Ó? O artifício é o seguinte, ó. Eu vou dizer que eu vou ter u igual a 3t, certo? E aí eu vou jogar esse valor dentro do limite. Então, eu vou ter o quê, ó? Vou ter o limite da tangente aí de u, 3t é u, né? Aí acontece o quê? Se t tende a zero e eu estou utilizando u, consequentemente o u também vai tender a zero. Então, de u tendendo a zero, aí eu tenho isso daqui dividido por t, certo? Mas eu vou colocar aqui o 1 u sobre u. Por quê? Ó? Porque se eu analisar esse valor aqui, ó, eu vou chegar no seguinte resultado. Ó. Eu vou ter u dividido por t é igual a 3, certo? E aí eu vou, então, reorganizar esse meu limite, que é o limite de u tendendo a zero. Aí eu vou inverter isso aqui, ó, tá? Deixa eu pegar. Cadê meu laser? Pronto. Eu vou pegar esse valor aqui, ó, tá bom? Não era essa daqui que eu queria, não. Pronto, é a linha. Eu vou pegar esse valor aqui e vou reorganizar. De modo que vai ficar como? Ó? Vai ficar a tangente de u dividido por u e ali vai ficar u dividido por t. E u sobre t eu tenho, vale 3. Então, vou reorganizar então aqui o limite. Vai ficar o limite de u tendendo a zero da tangente de u sobre u vezes 3, certo? E aí esse 3 eu vou jogar lá para frente do limite. Então vai ficar 3 que multiplica o limite da tangente de u sobre u com u tendendo a zero. Aí é o seguinte, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí, pode até anotar aí, ó, nos limites fundamentais, certo? Vocês vão precisar muito disso aqui futuramente, assim eu espero, né? Por quê? Porque o limite fundamental disso aqui, ó, de tangente de u sobre u, quando u tende a zero, isso aqui é 1. Então, teremos o quê? Então, será 3 vezes 1, que é igual a 3. Certo? Vamos para a próxima.
Na próxima. Ah, deixa eu só numerar aqui, senão a gente sai se perdendo, né? Então vamos para a próxima aqui, ó. Que é o limite de E elevado a 2t menos 1 dividido para t com t tendendo a zero. Se eu for começar a resolver isso aqui, também vai dar um valor indeterminado, né? Então, qual seria a solução então? Aplicar L'Hopital. Então, vou derivar a de cima, é elevado a 2t menos 1, vou derivar, e vou derivar a de baixo também, certo? A derivada da de cima será 2 vezes e elevado a 2t sobre 1. Isso daqui é 2 vezes e elevado a 2t. E aí eu vou aplicar isso aqui dentro do limite. Então vai ficar, ó, o limite de 2 vezes e elevado a 2t com t tendendo a zero. O 2 vai, então, o 2 vai lá para frente, né? Vai ficar 2 vezes o limite de e elevado a 2t com t tendendo a zero. E aí eu vou ter 2 vezes e elevado a 2 vezes zero, eu vou substituindo. É 2 vezes e elevado a zero, e elevado a zero é 1, 2 vezes 1, que é 2, certo? E a terceira é o limite de t elevado a 3 com t elevado a zero. Aí essa daqui não tem nenhuma restrição, né? Então vai ficar 0 elevado a 3, que é zero. Então, nossos valores é 3, 2 e zero. Então, os valores de conclusão é 3, 2 e zero. Alright? Tudo bem? Ahn, vou organizar aqui. Deixa eu baixar mais um pouquinho, né? Para, se quiser tirar o print aí da questão, tá aí ela. Deixa eu organizar então a questão 2 para a gente já ir resolvendo direto, tá bom? Que é a questão 2. Beleza. Ok, vamos lá para a questão 2. Certo. Questão 2 diz o seguinte: calcule o limite de r de t sobre t, né? Aí diz que o valor de t é seno de t, 1 menos o cosseno de t e menos 2 sobre t. Beleza. Então, mesma coisa, tá? Deixa eu organizar aqui primeiro, né? Ó. Primeiro a gente vai fazer o limite do seno de t sobre t quando t tende a zero. Gente, ó, isso aqui é relação fundamental também, certo? O valor desse limite aqui é 1, certo? Você pode procurar aí relação fundamental de limites, tá? Vai ser show de bola isso aqui, tá? Aí a etapa 2 que tem 1 menos o cosseno de t, eu vou saltar ela, tá bom? Eu vou direto para 3, ó, tá? Que ela é o limite de menos 2t sobre t, né? Sobre t com t tendendo a zero. Aí esse menos 2 aqui é um valor constante, então ele sai. Deixa eu trocar a cor do pincel. Dá menos 2 vezes o limite de t sobre t com t tendendo a zero. Isso é o menos 2 vezes o limite t sobre t é 1 com t tendendo a zero. Então temos aqui menos 2 vezes 1, que é menos 2, correto?
Agora vamos para a etapa 2, que eu saltei aqui para poder explicar, né? Essa etapa 2 aqui, se eu for substituir logo de cara, assim, ó, eu vou ter alguma coisa, deixa eu escrever, né? Limite de um menos o cosseno de t sobre t com t tendendo a zero. Se eu for substituir, eu sei que vai dar um valor indeterminado, certo? Porque eu vou ter alguma coisa dividido por zero. Então a gente aplica aqui a regra de L'Hopital, que é derivar a primeira parte. Posso fazer isso direto, tá bom? E derivar a segunda. Então a primeira vai ficar, ó, derivada de um, zero, menos derivada do cosseno é menos o seno de t. E aqui a derivada de t é um. Então é seno de t dividido por um, que é o próprio seno de t. Dá para responder assim e dá para responder por substituição trigonométrica também. É bem longo, tá, a solução, mas a questão é possível responder dessa forma também. Então vai ficar, ó, limite de seno de t com t tendendo a zero. Então vai ficar seno de zero e seno de zero é zero. Então, nossa solução, né, para essa questão aqui, ó, é o um menos 2 ou 1, 0 e menos 2. Essa aqui é a ordem. 1, 0 e menos 2, tá? Tudo bem? Ahn, tira o print aí que eu vou passar para a próxima questão. Deixa eu organizar aqui. Vocês me desculpem, tá tentando fazer as questões tudo num vídeo só. Eu acho que fica até melhor para vocês poderem pegar depois, né, ó, acompanhar, do que ter que fazer tudo separado. Vamos lá. A questão 3. Deixa eu pegar mais folha aqui. Questão 3. Essa questão 3, ela é bem interessante, porque ela pede agora para a gente poder fazer uma verificação. E a gente vai precisar da fundamentação dessa questão 3 para responder a questão 4. Quando a gente vai verificar se uma função vetorial ela é contínua em determinado ponto, significa que a gente vai atrás de verificar se o limite dessa função vetorial, aí no caso, o t ele é igual a 1, né? Então t tende a 1 se ela é igual à função vetorial desse ponto, certo? E aí na função vetorial, em alguns livros ele representa assim, né, ó, quando se trata de função vetorial, tá? Então, é distribuir o limite dentro dos termos, né, dessa função, no termo x, no termo y e no termo z. Então, temos aqui o limite de t ao quadrado mais 1, é, quando t tende a 1, limite da raiz de t quando t tende a 1 e o limite de t mais 1 quando t tende a 1. Ele quer que a gente verifique substituindo o valor dentro da função. Vou substituir direto, tá bom? Então vai ficar, ó, t ao quadrado mais 1, então é 1 ao quadrado mais 1. Raiz de t, raiz de 1. ln de t mais 1, ln de 1 mais 1. Correto? Agora a gente vai resolver o primeiro lado aqui. Então vamos lá.
Substituindo t, né? A gente já está na cara que é igual, né? Então vai ficar, ó, 1 ao quadrado mais 1, raiz de 1 e o... Ah, eu esqueci do ln aqui, você só adiciona aí, tá bom? ln de 1 mais 1. Isso aqui é igual a 2. A primeira, a outra aqui do meio vai ser mais ou menos 1. E a última vai ser ln de 2. É, pegando mais espaço aqui embaixo, né? Vai ser 2 mais ou menos 1 ln de 2. Então, isso aqui é igual ao outro termo, né? 2 mais ou menos 1 e ln de 2, tá? Então, logo, r de t em t igual a 1 é contínua, certo? Isso aqui, então, responderia a nossa questão 3. Deixa eu organizar aqui para a questão 4. Já está quase no meu horário já. Vocês vão me desculpando, gente, é que eu estou na universidade e já está ficando tarde. Aqui. Pronto, deixa eu subir. Questão 4. Deixa eu pegar mais espaço. Tiro o print. Vamos lá. Essa questão 4 ela é interessantíssima, mas não é um bicho de sete cabeças. O enunciado da questão diz assim, ó, seja R, né, em I, que está contido nos reais, né, é, que vai de real para real, ela é uma função vetorial contínua no intervalo I. Se AF, né, quando está de contido nos reais em reais, é uma função contínua em I. Então, mostre que a função vetorial g pertence a esse mesmo intervalo. Aí diz que a g ela é definida como g de t igual a f de t, r de t, se ela também é contínua em I. Por que eu disse que a gente iria precisar do conceito que a gente viu na questão 3, né? Primeiro, é uma função vetorial, como é que ela é representada, né? Se eu tenho uma função em R2, ela vai ser escrita assim, ó, R de t, sempre que eu esqueço de colocar o parênteses na frente, R de t é x de t, y de t, né? E isso daqui vai ser contínua, isso daqui ela é contínua se o, se o x de t e o y de t forem funções reais, certo? Forem funções reais, tudo bem? E aí o que a gente quer ver aqui, ó? A gente quer ver se o limite de g de t, olha só o conceito da questão 3. Quando t tende a t zero, se ela é igual ao próprio g de t zero. É isso que a gente quer verificar, certo? Mas anota aí também que a gente precisa saber que o limite de uma r de t ela é igual a uma r de t zero quando t tende a t zero. Aí, o que é que significa isso aqui, né? Ó, se eu estou falando que a minha r de t, e aí vamos lá, para o ponto x, para o ponto x. Se eu estou falando que a minha r de t, ela é escrita dessa forma aqui, ó, então eu posso
determinar que o limite de x de t, quando t tende a t0, eu vou substituir o t por t0, será o x de t0. E aí, no ponto y, da mesma forma, que o limite de y de t, quando t tende a t0, é igual a y de t0, certo? Isso aqui já era o suficiente para a gente poder responder a questão. Mas eu vou continuar lá aqui embaixo, tá bom? Deixa eu trocar a cor do pincel, porque agora a gente vai reescrevê-la. A g de t, a g de t, ela é o quê, né? Eu vou substituir, tirar a r, né, e escrever no formato de x e t. Então seria o quê, ó? Seria f de t, é muito parecido com a álgebra linear, certo? Vezes x de t, f de t, vezes y de t, certo? Agora, a gente tem t tendendo a t0. E aí eu já vou efetuar a substituição dentro do limite. Então, vai ficar limite de g de t, quando t tende a t0, é igual. Vou distribuir o limite agora, que eu coloco o limite dos dois lados, né? Vai ser o limite de f de t vezes x de t, quando t tende a t0, e o limite de f de t vezes y de t, quando t tende a t0. Fechei. Aí, continuando. Limite de g de t, quando t tende a t0, é igual. Eu vou pegar e separar, né? Porque eu tenho um produto aqui. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu abrir o parênteses. Vai ficar o limite de f de t, quando t tende a t0, vezes o limite de x de t, quando t tende a t0. Aí, de novo, limite de f de t, quando t tende a t0, vezes o limite de y de t, quando t... A zero não, é quando tende a t0, tá? T inicial. Fechei. Agora, ó, repara. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o t e substituir por t0. Então, ó, o limite de g de t, quando t tende a t0, é igual. A primeira vai ficar f de t0 vezes o x de t0, certo? Parênteses, né? Depois da vírgula é o f, e a minha caneta parou de riscar, aí riscou f de t0 vezes o y de t0. Beleza? Agora, o que é isso daqui, ó? O que é isso daqui? Aí, bem aqui em cima, ó, vou voltar à questão. A gente definiu só o R, né? R de T, T0, YT. Agora, como é que a G ela é definida, né? Porque esses dois termos aqui, ó, esse termo e esse outro termo aqui, isso daqui, gente, é o R de T0.
Tudo bem? Então, eu teria, no caso, eu teria aqui no caso, esse limite que é igual ao f de t0 vezes o r de t0. E f de t0 vezes o r de t0 é a definição da função g de t0. Então, está provado aqui o que a gente estava buscando aqui no começo, né? Que era essa prova aqui que nós estávamos atrás, ó. Limite de g de t igual a g de t0. Tudo bem? Daí tem outras formas também de fazer, dizer que ela é contínua, mostrar uma imagem, tá? Mas eu achei essa daqui mais interessante para poder explicar para vocês. Então, tenham uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Tá aí as quatro questões, né? Questões muito bem elaboradas. E não esqueçam de dar uma olhadinha nas relações fundamentais de limites, certo? No caso das trigonométricas, que pode ser que vocês venham a precisar em alguma questão mais específica. Pois um forte abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.